Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos a ler A Alma de Todo Apostolado, do Dom Chutar. Estamos aqui na terceira parte do livro, que trata da vida ativa sem a devida vida interior ou a vida contemplativa. Estamos a descrever o decaimento, digamos assim, de uma alma que se lança à vida ativa e se afasta da vida contemplativa, né? Nós estamos na quarta etapa desse decaimento. Lembremos como ele usa, então, uma figura de um N, é o nome que ele dá. Então, ele descreve inicialmente N, sente despertar dentro de si mesmo o desejo de se dedicar às obras. Carece ainda de experiência. As suas predileções pelo apostolado dão-nos o direito de nele supor ardor, alguma vivacidade de caráter, de o imaginar comprazendo-se na ação, quiçá até no combate. Supômo-lo correto na conduta, dotado de piedade e mesmo de devoção, mas piedade mais de sentimento que de vontade, devoção que não é o reflexo de uma alma resolvida a procurar apenas a vontade de Deus, mas rotina piedosa, restos de hábitos louváveis. Então, assim, ele começa a descrever essa figura, e agora nós estamos, depois de descrever muita coisa desse homem, desse pretenso apóstolo, ele começa na primeira etapa, na segunda etapa, terceira e quarta etapa. Vamos começar então a ler a quarta etapa desse caminho, né, desse homem. Quarta etapa. Tudo se encadeia. O abismo traz consigo o abismo. Os sacramentos. Esses são recebidos ou administrados como uma coisa respeitável, por certo. Mas já não se sente palpitar a vida que eles encerram. A presença de Jesus Cristo no sacrário ou no santo tribunal já não é capaz de fazer vibrar até a medula da alma todas as energias da fé. A própria missa, o sacrifício do Calvário, é um jardim cerrado. Certo que a alma está ainda, queremos crê-lo, longe do sacrilégio, mas não sente já o calor do sangue divino. As suas consagrações são frias e as suas comunhões tíbias, distraídas, superficiais. Familiaridade irrespeitosa, rotina e talvez tédio já andam à espreita dessa alma. O apóstolo, assim desfigurado, vive fora de Jesus e já não é favorecido com essas palavras íntimas que Jesus quer dizer apenas aos seus verdadeiros amigos. De vez em quando, o amigo celeste faz chegar um remorso, uma luz, um apelo. Espera, bate, pede para entrar. Vem a mim, pobre alma ferida.
Vem, vem depressa, que eu te curarei. Venid ad me homines, et ego reficiam vos. Mateus 11, 28. Porque eu sou tua salvação. Salus tua ego sum. Salmo 34. Eu vim salvar o que tinha perecido. Venite filius homines, querere et salvum facere quod perierat. Lucas 19, 10. Esta voz tão doce, tão terna, tão discreta, tão instante, provoca momentos de comoção, veleidades de maior procedimento. De melhor procedimento, desculpe. Mas como a porta do coração apenas está fracamente entreaberta, Jesus não pode entrar. E esses bons movimentos da alma ficam frustrados. A graça passa debalde e vai voltar-se contra a alma. Na sua misericórdia, para não acumular tesouros de cólera, Jesus talvez até cesse de lhe falar. Timi iesum transeunti et non revertentem. Temei a Jesus que passa e não volta mais. Essa última frase aqui, temei a Jesus que passa e não volta mais, me remete a aquele silêncio, né? Silêncio de Nosso Senhor perante Herodes, né? Não há nada mais terrível, né, do que o silêncio de Nosso Senhor perante um ser humano, né? Quer dizer, se ele fica em silêncio, significa que ele já não vê a menor possibilidade dessa alma em se converter, né? Jesus estar em silêncio significa que ele já desistiu de nós. Desistiu de nos converter, desistiu da nossa filiação sobrenatural, né? Já é uma espécie de juízo particular, né? Ele nos diz, não, essa alma está perdida, né? Não tem forma de fazer nada por ela, né? Então ele passa e não volta mais, né? Não é um movimento de ira de Deus, mas um movimento de desistência, né? Quando Deus desiste de nós, né? Quando ele fica em silêncio. Isso é muito triste e a gente pode, baseado nisso, né, interpretar muitas coisas do que está acontecendo hoje, né? Não só com cada um de nós, né? A gente precisa sempre pensar se Jesus está em silêncio em relação a nós, mas também com relação à sua própria igreja, né? Os homens da igreja. Será que Jesus está desistindo de alguns homens da igreja ou de nós mesmos, né? Da sua própria igreja ele não desistirá, né? Porque ele é o cabeça dessa igreja, né? Mas essa metáfora de que se a gente se afasta dele,
num certo momento, ele também se afasta de nós, né? Vamos agora mais longe. Penetremos até ao âmago dessa alma, cuja fisionomia esboçamos. Então, aqui a quarta etapa está terminada, né? Assim, na vida sobrenatural, como na vida moral e intelectual, o papel dos pensamentos tem grande preponderância. Quais são os pensamentos que preocupam essa alma e a que corrente obedecem? Humanos, terrenos, vãos, superficiais, egoístas, vão esses pensamentos convergindo cada vez mais para o eu ou para as criaturas. E a miúdo, sob as aparências de dedicação e de sacrifício. Essa desordem na inteligência corresponde ao desregramento na imaginação. Nenhuma potência carece mais de repressão do que esta, a imaginação. E nem sequer se cuida em refreá-la. Por isso ela, vendo-se de rédea solta, parte em carreira desapoderada. Corre para todos os extravios, para todas as loucuras. A supressão progressiva da mortificação da vista permite que essa doidinha encontre pábulo abundante, um pouco por toda a parte. Mortificação do olhar, né? Mortificação da curiosidade, mortificação da imaginação. Isso é sempre uma preocupação dos santos da igreja, né? Hoje em dia é muito comum a gente falar uma coisa, está no meio cultural, né? Desenvolver o imaginário das pessoas, ou desenvolver o imaginário das crianças. Enfim, essa expressão está por aí, né? No nosso meio. Né? E a gente tem que sempre balancear isto, né? Ou o entendimento disso, com a velha prática da igreja da mortificação da imaginação. Mortificação do olhar. Mortificação da curiosidade. E hoje é tão importante isso, né? No tempo das redes sociais, né? Antigamente, na época que Dom Chutar escreveu esse livro, o homem tinha meios menos eficientes para o desregramento da imaginação, né? Hoje, nós temos meios sofisticadíssimos para que o homem se dedique a essa loucura, né? Que nós estamos... ele chama de a loucura mesmo, né? E chama essa alma dispersa de doidinha, né? A desordem segue o seu curso. Da inteligência e da imaginação desce até as afeições. O coração já somente se alimenta de quimeras. Que sucederá a esse coração dissipado, que já quase se não inquieta com o reinado de Deus nele e que se tornou insensível aos entretenimentos com Jesus, à poesia sublime dos mistérios, às belezas severas da liturgia,
aos apelos e aos atrativos de Deus na Eucaristia, numa palavra, um coração insensível às influências do mundo sobrenatural. Aqui tem expressões belíssimas, né? Poesia sublime dos mistérios, belezas severas da liturgia, entretenimentos com Jesus. São todas expressões belíssimas, fortíssimas, né? Seria isso um suicídio? Não. Ele carece de afeição. Não encontrando mais a felicidade em Deus, há de amar as criaturas. Fica à mercê da primeira ocasião e lança-se nela desatinadamente, imprudentemente, quiçá sem nenhum respeito pelos votos mais sagrados, nem pelo interesse supremo da Igreja, nem mesmo pela sua própria reputação. Essas últimas frases se dirigem às almas consagradas, né? Mas cabe muito bem a nós, né? Supomos, contudo, que ainda profundamente o perturba a perspectiva da apostasia. Entretanto, o escândalo das almas não lhe causa já tanto temor. Certo que chegar por essa forma até a última consequência é, mercê de Deus, uma rara exceção. Mas quem não vê que o tédio de Deus e a aceitação do prazer proibido pode levar o coração até as piores desventuras? Do animales homo non intelligit, o homem animal não percebe aquelas coisas que são do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Então, do animales non homem intelligit, há de forçosamente chegar ao qui nutriebatur in crocis, amplexitus est estercora. Os que se nutriam entre púrpuras abraçaram o esterco. Jeremias 4, 5. A ilusão obstinada, a cegueira do espírito, o endurecimento do coração vão progredindo. Tudo se pode esperar. Para acúmulo da desgraça, a vontade encontra-se não destruída, mas reduzida a tal estado de enfraquecimento, de moleza, que quase equivale à impotência. Então, vocês veem que ele trata primeiro da inteligência, né? Até agora ele está falando da inteligência, dos pensamentos, da imaginação. E agora ele passou a falar da vontade, essa dupla que para nós católicos é tão importante, né? Inteligência e vontade. Então ele diz, para acúmulo da desgraça, a vontade encontra-se não destruída, mas reduzida a tal estado de enfraquecimento, de moleza, que quase equivale à impotência. Peçam-lhe, não que reaja energicamente, que isso seria inútil, mas que tente um simples esforço, não apenas, e apenas granjearão essa resposta desanimadora. Não posso. Ora, quem neste ponto não é já capaz de esforços, está a caminho das piores catástrofes. Um ímpio ilustre ousou dizer que de forma alguma acreditava
na fidelidade aos seus votos e obrigações por parte de certas almas, lançadas pelas suas almas na vida do século. Elas caminham, acrescentava ele, por uma corda bamba, hão de forçosamente cair. A essa injúria a Deus e à Igreja é mister responder sem hesitação que essas quedas, com certeza, se evitam quando nós nos sabemos servir da preciosa maromba da vida interior e que, ao abandono desse meio infalível, se devem atribuir a vertigem e os passos em falso, os passos escandalosos para o precipício. O admirável jesuíta, padre Lallemand, remonta à causa inicial dessas catástrofes, quando diz, abre aspas, aqui para o padre Lallemand, muitos homens apostólicos nada fazem puramente por Deus. Procuram-se em tudo e sempre misturam o seu próprio interesse com a glória de Deus nos seus melhores empreendimentos. Passam desta arte a vida inteira nessa mistura de natureza e de graça. Chega por fim a morte, e só então é que abrem os olhos, só então veem a sua ilusão e tremem ao avizinhar-se do terrível tribunal de Deus. Longe da nossa intenção está, sem dúvida, o incluir no número dos apóstolos que se pregam a si mesmos, esse zeloso e esforçado missionário que se chamou o célebre Padre Combalot. Mas será porventura inoportuna a citação de suas palavras poucos momentos antes de morrer? Então vamos ver o que o padre Combalot dizia. Tenha confiança, meu caro amigo, dizia-lhe o sacerdote, depois de lhe ter administrado os últimos sacramentos. Tenha confiança, porque conservou sempre íntegra a sua vida sacerdotal e os seus milhares de sermões hão de, por certo, diante de Deus, servir de atenuante à insuficiência de vida interior de que fala. Aí ele responde, os meus sermões, como eu agora os vejo por um prisma diferente. Os meus sermões. Se Nosso Senhor não for o primeiro a falar-me deles, não seria eu quem começarei. Essa foi a resposta. Ao clarão da eternidade, esse venerável sacerdote, nas suas melhores obras de zelo, via imperfeições que inquietavam a sua consciência e que atribuía à falta de vida interior. O cardeal du Perron, à hora da morte, mostrava-se arrependido porque durante a vida mais se dedicara ao aperfeiçoamento da sua inteligência pelas ciências que ao da vontade pelos exercícios da vida interior. Ó Jesus, apóstolo por excelência, houve porventura alguém que jamais se prodigalizasse tanto como vós, enquanto entre nós habitáveis? Hoje, ainda com maior abundância, vos dais aos homens por meio da vossa vida eucarística.
sem que para isso jamais deixeis o seio do vosso Pai. Oxalá nós nunca esqueçamos que vós quereis tomar conhecimento apenas daqueles nossos trabalhos que forem animados por um princípio verdadeiramente sobrenatural e que mergulharem as suas raízes no vosso coração adorável. Então, uma pequena oração para terminar esse longo trecho, né, em que ele descreve a queda de uma alma de vida exterior, né? Esse item que nós acabamos de ler tem o título de Do Homem de Obras sem a Vida Interior. Esse trecho eu sugiro a que vocês releem esse trecho, né, obviamente, porque ele é um roteiro de tudo que nós não devemos fazer, né, na nossa vida, de tudo que nós devemos evitar ou tentar evitar. Muitas vezes a gente não consegue. É um texto impactante, digamos assim, né? Um texto para nos deixar acabrunhados, né, diante das verdades que ele contém. Comecemos então agora o item 3 da terceira parte. A vida interior, base da santidade do operário apostólico. Não sendo a santidade mais que a vida interior levada até a estreitíssima união da nossa vontade com a vontade de Deus, em via de regra, e salvo um milagre de graça, da graça, a alma não atinge esse termo senão depois de ter percorrido, através de múltiplos e penosos esforços, todas as etapas da vida purgativa e iluminativa. São termos da teologia ascética e mística, essa aqui, tá? Via purgativa e iluminativa. Frisemos como uma lei da vida espiritual que no decurso da santificação, a ação de Deus e a da alma seguem uma marcha inversa. As operações de Deus assumem de dia para dia um papel cada vez mais considerável, ao passo que a alma vai operando cada vez em menor escala. Então ele está descrevendo aqui o caminho da santidade, né, numa alma, né? Então, as operações de Deus assumem de dia para dia um papel cada vez mais considerável, ao passo que a alma vai operando cada vez em menor escala. Diferente é a ação de Deus nos perfeitos e nos que começam. Nos dois extremos, nos perfeitos e nos que começam. Menos aparentes nestes, os que começam, né? Provoca especialmente e ampara neles a vigilância e a súplica, oferecendo-lhes, dessa sorte, o meio de alcançarem a graça para novos esforços. Então, esses são os que começam, os iniciantes, né? Então, Deus dá a eles a vigilância e a súplica, estimula neles a vigilância e a súplica. Nos perfeitos, Deus opera de forma mais completa e às vezes até não exige mais que um simples consentimento que une a alma à sua ação suprema. Então aqui, gente, nós estamos inseridos nessa parte aqui. Em plena teologia ascética e mística, né?
essa vida purgativa e iluminativa é descrita, muito bem descrita e claramente descrita, detalhadamente descrita, no livro do padre Tanqueray, né? Adolfo Tanqueray, a Compêndio de Teologia Ascética e Mística. Uma referência a isso, uma boa referência a isso, é esse livro do padre Tanqueray, né? Que, se não me engano, teve a vida, ou parte da vida, contemporânea à vida de Dom Chutar, né? Ele também é do século XIX, início do século XX. O principiante, e mesmo o tíbio e o pecador, que o Senhor quer aproximar de si, sentem-se primeiro inclinados a procurar a Deus. Depois, a mostrarem-lhe cada vez mais o próprio desejo de lhe agradar. Finalmente, a rejubilarem-se com todas as ocasiões providenciais que lhes permitam destronar o amor próprio para porem em seu lugar unicamente o reino de Deus. Neste caso, a ação divina limita-se a incitamentos, a auxílios. Então, ele está dando aqui dicas para os iniciantes, né? Como é que Deus age na alma dos iniciantes, né? No santo, é muito mais poderosa e muito mais completa essa ação. Em meio das fadigas e dos sofrimentos, abeberado de humilhações ou acabrunhado pela doença, basta, para assim dizer, que o santo se abandone à ação divina, sem a qual ele seria incapaz de suportar as agonias que, consoante os desígnios de Deus, devem servir de remate ao seu amadurecimento. Nele, plenamente se realiza o texto seguinte: Deus subgestit sibi omnia, et sit Deus omnia in nobis. Deus sujeitou-lhe todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. Vive de tal sorte de Jesus que parece não mais viver por si mesmo. Este é o testamento que de si deu o apóstolo. Vivo autem jam non ego. Vivite vero in me Christus. Eu vivo. Não, desculpe aqui que eu vou ler. Isso aí. Eu vivo, ou melhor dizer, não sou eu já o que vivo, mas Cristo é que vive em mim. Gálatas 2, 20. Só o Espírito de Jesus pensa, decide e opera. Certo que a divinização está longe de atingir a intensidade que há de lograr na glória. Contudo, este estado já reflete os caracteres da união beatífica. Vê como é que Dom Chutar ele organiza essa obra dele, né? Primeiro ele fala da alma que se perde, que vai caindo, 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 caindo. E, em sequência, ele vai nos dar uma aula de teologia ascética e mística, não é? Nos dando a visão não só do iniciante no caminho da santidade, mas também do santo, né?
do estado de santidade. O que é o estado de santidade, né? Da união beatífica, né? Julgamos inútil frisar que assim não sucede com o principiante ou o tíbio, e até mesmo com o simples fervoroso. Aos seus estados se adapta uma série inteira de meios que, de mais a mais, podem igualmente servir tanto a um como a outro. O principiante, porém, como qualquer aprendiz, há de molestar-se muito, avançará com lentidão e, afinal, há de desempenhar-se mediocremente da sua tarefa. O fervoroso, artista já adestrado, há de, por seu lado, executar depressa e bem a sua tarefa, e com poucas dificuldades há de granjear maiores proveitos. Contudo, seja qual for a categoria de apóstolos de que se trate, invariáveis são sempre as intenções da providência a respeito deles. Sempre e para todos, Deus quer que as obras sejam um meio de santificação. Mas ao passo que, para a alma já chegada à santidade, o apostolado nenhum perigo sério provoca. Nenhuma força lhe esgota e fornece-lhe abundantes ocasiões de crescer em virtudes e em méritos. Vimos já com que facilidade esse apostolado causa a anemia espiritual e, portanto, o recuo no caminho da perfeição às pessoas fracamente unidas a Deus e nas quais pouco desenvolvimento tem ainda o gosto pela oração, o espírito de sacrifício e, sobretudo, a guarda habitual do coração. Deus jamais recusa esse hábito a uma oração instante e a provas reiteradas de fidelidade. Esparze-o sem medida na alma generosa, que, mediante propósitos sempre renovados, foi pouco a pouco transformando as suas faculdades, tornando-as dóceis às inspirações divinas e capazes de aceitar alegremente as contradições e maus êxitos, perdas e decepções. Vejamos agora como a vida interior, mediante 6 características principais, se infiltram numa alma para adotar de verdadeira virtude. Então, ao passo que Dom Chutar nos descreve o terrível estado de uma alma que vai caindo, né? Ele aqui faz a contraposição, né? Que nos ensina as 6 características principais de uma alma, né? Que vai granjear a verdadeira virtude. Então, ela nos ensinando a fugir daquele caminho do abismo que ele descreveu, né, anteriormente. Né? Esse trecho que nós lemos é um resumo muito sucinto, né, de vários conceitos, né, da teologia ascética e mística. É claro que ele, nessa obra, certamente não... Ele vai desenvolver várias outras coisas de teologia ascética e mística aqui para frente, mas nessa parte ele só quer dar, então, uma pincelada nesses conceitos. Né?
Então vamos ver o que Deus faz para essa alma, né? Acautela contra os perigos do ministério exterior. Difficilimo est bene conversare, cum cura animarem propter exteriora pericula. A frase de São Tomás de Aquino. É mais difícil viver bem quando se tem encargo de almas por causa dos perigos exteriores. Já falamos desse perigo no capítulo precedente. Ao passo que o operário evangélico, desprovido de espírito interior, ignora os perigos a que as obras dão origem e assim se assemelha ao viajante que atravessa desarmado uma floresta infestada de bandidos. O verdadeiro apóstolo teme esses perigos e todos os dias contra eles se acautela, mediante um sério exame de consciência. Ele serve para descobrir os seus próprios pontos fracos. Ter consciência de um perigo incessante. Outra vantagem, não trouxesse a vida interior, e já essa contribuíra eficazmente para nos preservar das surpresas da jornada. Que um perigo previsto é já um perigo meio afastado. Então, ter consciência de um perigo incessante. Um perigo previsto é já um perigo meio afastado. Mas bem diferente é a sua utilidade. A vida interior torna-se, para o homem de obras, uma armadura completa. Induit armaturum Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau e estar completos em tudo. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos, na verdade, e vestidos da couraça da justiça, e tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Embraçai, sobretudo, o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do mais que maligno. Tomai outro sim o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Citação de Efésios 6, 11, 17. Citando São Paulo, né? Armadura divina, agora continuando com o Dochutar, né? Armadura divina que lhe permitirá não só resistir às tentações e evitar as ciladas do demônio. Ut possides resistere in dia malo. Resistirem no dia mau, né? Senão também santificar todos os seus próprios atos. Et in nominibus perfecti stare. Em tudo estar perfeito, né? A vida interior cinge-o da pureza de intenção, que em Deus concentra pensamentos, desejos e afeições, e não permite que o homem de obras se tresmalhe à procura de comodidades, prazeres e distrações. Suscinte lumbus, vestros in veritate. Ele está comentando as partes do Efésios aqui que nós acabamos de ler, né? Não, desculpe aqui que eu já não sei mais aonde que eu estou. Ah, sim. Suscite lumbus vestus in veritate. Reveste-o da couraça da caridade, que lhe dá um coração varonil e o defende das seduções da criatura e do espírito do século, e outros sim, dos assaltos do demônio. Induti loricam justitia. Calça-o com a discrição
e com recato, a fim de que em todos os seus passos logre aliar a simplicidade da pompa à prudência da serpente. Calceati pedes in properatione evangelii. Aqui a gente pode meditar, né? Calça-o com a descrição e com o recato, né? Quanto isso nos falta hoje em dia, né? Descrição e o recato. Descrição e recato. Tudo que falta hoje aos operários, né, evangélicos, que a gente vê por aí, e em nós mesmos, obviamente, né, a falta da descrição e do recato. Né? Satanás e o mundo hão de procurar ilaquerar-lhe o entendimento com sofismas da falsa doutrina, enervar-lhe a energia com o engodo das máximas relaxadas. A essas mentiras, a vida interior oporá o escudo da fé que faz brilhar aos olhos da alma o esplendor do ideal divino. In nominus sumentes scutum fidei in quo possideis omnia tela nequissimi ignea extinguere. Conhecimento do seu nada, solicitude pela sua própria salvação, convicção de que nada absolutamente pode sem o socorro da graça e, portanto, oração instante, suplicante e fervorosa, tanto mais eficaz quanto mais cheia de confiança. Eis para a alma um como capacete de bronze que há de, por certo, amortecer os golpes do orgulho. Galliam salutis assumite. Assim, armado dos pés até a cabeça, poderá o apóstolo entregar-se sem temor às obras, e o seu zelo, inflamado pela meditação do Evangelho, fortificado pelo pão eucarístico, há de tornar-se uma espada que há um tempo lhe servirá assim para combater os inimigos da própria alma, como para conquistar grande número de almas para Jesus Cristo. Gladium spiritus quod est verbum Dei. Então, aqui, usando uma citação de São Paulo, né, que é, de fato, uma sugestão de se usar a armadura, né, uma armadura de guerra, né, para proteger a vida interior. Então, eu vou até reler essa parte de São Paulo. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do demônio, para que possais resistir no dia mau e estar completos em tudo. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos na verdade, e vestidos da couraça da justiça, e tendo os pés calçados na preparação do evangelho da paz. Embraçai, sobretudo, o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do mais que maligno. Tomai outro sim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui ele descreve toda a armadura que nós temos que usar, né? Na cabeça, nos lombos, nos pés, o escudo que a gente tem que usar, não é? E a arma, a espada, que nós devemos também usar. Né?
Essa metáfora de São Paulo ela é extraordinária, porque ela é como uma sugestão de vestimenta que deve portar o operário evangélico, né? De que nós temos que vestir, o que nós temos que vestir para essa tarefa do apostolado, né? Aqui ele dá todas as, as, as referências, né? E aponta o inimigo contra o qual nós estamos lutando, né? Contra o qual nós estamos lutando. Ora ele chama de demônio, ora ele chama de maligno, né? E Dom Chutar, ele coloca necessariamente, né, que só assim, né, só assim o operário apostólico pode conquistar grande número de almas para Jesus Cristo. E isso nos faz pensar hoje em muitas coisas que a gente ouve por aí, né? A gente ouve por aí muitas expressões do tipo assim: ah, eu admiro muito tal pessoa. E essa expressão não é má em si, não, né? Claro. É uma expressão de agradecimento, né? Eu admiro tal pessoa porque ela me ajudou, ela ajudou na minha conversão. É claro, as pessoas agem em causa segunda e até um pecador inveterado Deus pode se servir dele para converter outras pessoas, né? E é bom que seja assim. Mas a gente vê muitas pessoas idolatrando outras pessoas porque essas outras pessoas ajudaram na sua conversão, né? E a gente tem que pensar, evidentemente, né? Exatamente para onde nós nos convertemos, né? Converter é virar-se para, né? Virar-se para, mudar de rumo, né? Então a gente tem que analisar muito para que lado nós nos viramos, né? Para onde nós nos convertemos, né? Será que nós nos convertemos, então, realmente para o nosso Senhor Jesus Cristo? De fato, essa conversão se deu realmente para a direção certa, né? Ah, eu comento isso porque isso é muito comum hoje, né? E eu, às vezes, me pergunto, ou pergunto ao meu interlocutor, né? Mas vem cá, para onde você se converteu? Onde você está, né? Essas pessoas, essas influências, elas te ajudaram a converter-se a quê? Né? Que é muito importante isso, né? A gente saber sobre a influência de tal ou qual pessoa, nós nos convertemos a quê, exatamente, né? Ah, e, obviamente, aqui, nesse item, está traçado, digamos, o perfil de um operário apostólico que vai realmente nos converter para nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para a sua igreja, né? Para a sua igreja verdadeira, né? Certo? Então aqui eu termino com essa descrição da vestimenta, digamos assim, essa essa descrição da roupa, né, do operário apostólico, que ele deve usar, né, para converter as almas para Deus, né? E eu fico aqui agora, nesses poucos minutos que nos restam,
aguardando as observações e perguntas aí, se houverem de vocês. Então, estou parando aqui no item B do capítulo 3 da terceira parte, tá certo? O Rodrigo está brincando aqui no, no comentário dele. Será que nos convertemos realmente para nosso Senhor Jesus Cristo? Aforismos do Anguete. Pois é, a gente tem que sempre se perguntar isso, né? Principalmente hoje, né? E esse meu comentário é, digamos assim, uma tentativa de atualização dessas preocupações do Dom Chutar, que foram feitas há 110 anos atrás, né? Nós estávamos numa situação na igreja muito diferente da que nós estamos, né? Então, assim, hoje nós temos que realmente nos perguntar para que tipo de coisa nós nos. Porque nós sabemos que existe uma confusão geral na igreja, né? Aquela, digamos assim, aquela. A igreja verdadeira, ela está um pouco embaçada, né? Ela está um pouco oculta, né? Eu sempre falo isso, né? Ela não desapareceu, né? Mas ela está oculta, né? Então, às vezes, nós nos iludimos, né? Nessa nossa conversão. Isso é muito mais difícil hoje do que em eras passadas, né? Porque em eras passadas, por mais problemas que a igreja tinha em seu interior e enfrentava no seu exterior, a visibilidade da igreja era muito mais verdadeira, muito mais clara. A visibilidade era uma característica notável da igreja, né? E hoje, com toda essa confusão, que não preciso definir, né, para vocês, é muito mais difícil isso. Então, essa nossa preocupação, né, de conversão, ela é muito mais premente hoje do que em outras eras e do que, principalmente, na época ainda que o Dom Chutar escreveu o livro, né, certo? Então vocês tenham aí um santo dia. Amanhã nós nos encontraremos novamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.